Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos nesta série na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 6 nós estamos estudando, né, dos versículos 10 até o 20. E, na verdade, o apóstolo Paulo fala sobre alguns assuntos ali em Efésios, mas no capítulo 6 ele está falando a respeito dessa batalha que todo cristão trava, essa batalha que ela acontece, ela é real, ela é verdadeira, porém nós não vemos com os nossos olhos naturais, né? Ele está falando a respeito de uma batalha espiritual. Então ele vai, na verdade, mostrar àqueles irmãos e para nós também que está disponível, nós temos disponível algumas ferramentas. Primeiro ele vai dizer que, né, nós devemos nos fortalecermos na força do nosso Senhor, que sozinhos nós não podemos vencer o nosso inimigo, mas que pela força do nosso Deus que flui através das nossas vidas, nós podemos sim ter vitória em todas as áreas nas nossas vidas. Ele vai falar a respeito também desta armadura que está disponível para mim e para você, para que a gente possa utilizar, para que a gente possa estar seguro e vencer as batalhas. E nós falamos sobre o cinto da fé, falamos sobre a couraça da justiça, falamos sobre calçar os pés com essa sandália, né, do evangelho da paz. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o escudo da fé. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Vamos ler? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Amém. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é poderosa, que é maravilhosa. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos num lugar como este, para ouvirmos a Tua voz, para celebrarmos o Senhor, para adorarmos ao Senhor, para rasgarmos os nossos corações na Tua presença, Pai. Eu oro e peço que mais uma vez o Senhor venha e fale a cada coração, Deus, nos ensina nesta manhã, traga a revelação da Tua palavra, Pai. Nós não queremos sair deste lugar como entramos, nós queremos ser impactados, mudados, transformados, Deus, nesta manhã. Que o Senhor use a minha vida como boca do Senhor neste lugar, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre fé. O escudo da fé. O apóstolo Paulo vai dizer que nós deveríamos pegar e usar este escudo que existe, que está disponível a todos nós, um escudo da fé, que nos protegeria, na verdade, contra os dardos, contra as setas inflamadas que o inimigo lança contra as nossas vidas, né? Então, na verdade, aqui nessa analogia que ele faz, não é complicado da gente interpretar e de entender o que ele está querendo nos dizer, porque para que se usa um escudo? É claro, para se proteger contra um inimigo. Porque aqui um exército, soldados usavam um escudo. É claro que o exército inimigo lançava flechas, lançava coisas, e eles tinham ali disponíveis, os soldados, escudos para que aquilo que estava sendo lançado sobre a vida deles não atingisse
eles e não os ferisse, né? Então, a primeira coisa é que este escudo, na verdade, quando nós estamos falando deste escudo da fé, a função deste escudo aqui é para nos guardar, nos proteger dos ataques do inimigo, né? E vai falar também que esse escudo, ele apaga os dardos inflamados que o inimigo lança sobre as nossas vidas, né? Se vamos falar de fé, que na verdade fé é um assunto, eu amo falar sobre fé, porque fé é uma base, é a base, fé é vital, fé é essencial, não existe vida com Deus se não existir fé. Se você não tem fé, então você é uma pessoa louca, porque como que você acredita em Deus se você nunca viu Deus? É necessário fé para acreditar em Deus. Se você vem neste lugar e você diz que você acredita em Deus, você tem fé. Se você não tem fé, você precisa passar no médico e tomar algum remédio, porque você está louco. Eu nunca vi Deus, eu nunca ouvi a voz de Jesus de forma audível. Eu acredito que você também não tenha visto Deus, que você não tenha ouvido Jesus, a voz de Jesus lá no seu quarto. Então, como que você acredita nessa pessoa? Como você acredita em algo que os teus olhos não viram? Como você acredita? Como que você fala para as pessoas que Deus falou comigo, se você nunca ouviu audivelmente a voz de Deus? Você é louco? Ou então você é uma pessoa que tem fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é fé, Gui? A fé é a certeza de coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que não se veem, ou seja, a fé não tem nada a ver, a fé não está ligada aos nossos sentidos humanos, visão, olfato, audição, tato. A fé não tem nada a ver com isso. Eu não acredito porque eu estou vendo, eu não acredito porque eu posso tocar, eu não acredito porque eu ouvi, porque me falaram, porque é provável, porque estão dizendo que. Eu acredito. A fé, ela não tem a ver com aquilo que nós sentimos, a fé não tem a ver com aquilo que nós temos nas nossas mãos, não tem nada a ver com isso. A fé, ela é a certeza, independente do que eu vejo, independente do que eu sinto, independente do que eu tenho nas minhas mãos, ela é a certeza das coisas que eu espero. O que é que eu espero? Eu espero tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu espero as promessas de Deus sobre a minha vida. O que é que eu espero? Eu espero que eu estou me tornando a pessoa que Deus me chamou para ser. As pessoas não conseguem ver isso em mim, mas não importa o que as pessoas pensam sobre mim, o que importa é o que Deus diz a meu respeito. A fé, na verdade, ela é convicção, a certeza de que aquilo que Deus falou que eu iria viver, eu vou viver. E não é porque a situação, a circunstância está favorável ou não, não é pela minha condição financeira ou não, não é pelo tanto de oportunidade e estudo que eu tive ou não. Na verdade, a minha fé, a minha certeza, a minha convicção de que eu vou chegar lá, de que eu vou viver aquilo, não são por causa das circunstâncias, mas é porque Deus disse, e se Deus disse, eu sei que vai acontecer na minha vida, e ponto final. Algumas pessoas confundem fé com esperança. Algumas pessoas têm esperança e pensam que têm fé. A esperança, na verdade, é uma crença baseada em estatísticas, em números, em probabilidades. As pessoas, elas acham que elas têm fé, não, eu acredito, Gui. Ela acredita por quê? Ela acredita porque tudo está apontando para aquele caminho. Ela acredita porque é bem provável que aquilo vai acontecer. Então ela diz, não, eu acredito, vai acontecer. O médico deu uma palavra de esperança, então, eu estou com fé, então. Não, você não está com fé, você está com esperança, porque o médico disse que provavelmente vai dar certo. Então você está apoiando a tua esperança na palavra do médico, e fé não está ligada a estas coisas. O médico pode dizer vai morrer, a fé vai dizer para mim vai viver, porque a palavra de Deus disse para mim que vai viver, e ponto final. Ela não se apoia nas circunstâncias, ela não se apoia na palavra de homens. Isso é esperança. A fé é acreditar, na verdade, que eu já recebi, já foi pago, já foi feito, já está disponível.
Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ainda não aconteceu na minha vida, mas é questão de tempo. Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que andam com Deus, as promessas são só uma questão de tempo, é só uma questão de me manter fiel, porque Deus não mente, Ele não volta em sua palavra. Se Ele falou, Ele vai fazer. Eu só preciso esperar o momento certo, porque eu vou chegar lá, eu vou pisar lá, porque Deus não mente. Você fala, puxa, fé, esse negócio é importante para a nossa vida, para uma vida cristã. Qual que é a importância da fé? Quando a gente fala de fé, na verdade, a fé, ela é o começo de tudo. Ela é o começo de tudo, ela é o princípio, ela é o início. Não tem como você se relacionar com Deus se você não tiver fé. Não tem como você um dia ter entregue o teu coração para Jesus e ter dito, olha, eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim. É necessário fé. Senão, quem estava lá quando Jesus foi crucificado? Eu não estava, você não estava. Eu não vi os cravos nas mãos de Jesus, eu não vi a coroa que foi colocado de espinhos na cabeça de Jesus, você não viu, mas eu creio, eu acredito, e porque eu acredito, então agora eu sou salvo, eu faço parte dessa família. Então, para começar a vida cristã, quando a gente fala de salvação, para ser salvo eu preciso de uma fé sobrenatural. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse assunto, na verdade, um pouco antes ali em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 ali para frente, ele vai falar sobre isso, sobre salvação por meio da fé, que não tem outra maneira de sermos salvos, a não ser por meio da fé. E talvez para nós, isso nos dias de hoje seja algo mais simples de conseguir entender, a revelação é maior, nós temos a Bíblia, mas para aquele povo, naquele tempo era extremamente complicado e difícil. Na verdade, quando Paulo está falando isso para aqueles irmãos, olha, a salvação é pela fé, fé no Filho de Deus, fé em Cristo Jesus, e se vocês acreditarem em Jesus, se vocês acreditarem, pronto, vocês então vão fazer parte desta família. Era extremamente difícil para eles compreenderem isso, sabe por quê? Porque eles se relacionavam com Deus através das leis, as leis de Moisés. Sabe por quê? Porque na verdade para aquele povo era o seguinte: só faz parte da família quem é judeu, o gentil não faz parte, o grego não faz parte da família de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, a gente tem relacionamento, a gente é o povo escolhido, a gente faz parte da família, e então as bênçãos de Deus são para as nossas vidas. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, não, é o seguinte, vocês agora é por meio da fé, não é mais pela lei. Se você acreditar em Jesus, você também pode fazer parte dessa família. E eles estão pensando, como é que é esse negócio? A gente aprendeu a vida inteira que não era assim que funcionava, agora está falando que não precisa mais de lei, agora é fé, se a gente acreditar eu vou fazer parte. Na verdade, lá em Gálatas, eles se baseavam nisso aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha, ora, as promessas foram feitas a Abraão, pai da fé, e ao seu descendente. Não dize aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. É nisso que eles criam. Então eles pensavam, bom, as promessas foram feitas a quem? A Abraão. O povo escolhido são os descendentes de Abraão, é a nação de Israel. Mas aqui vai dizer o seguinte, a Abraão e ao seu descendente. De quem é que estava falando aqui a Bíblia? A Bíblia estava falando a respeito de Jesus. Então está dizendo, olha, as promessas de Deus foram feitas a Abraão e ao seu descendente Jesus. E um pouco adiante em Gálatas, no capítulo 3, versículos 28 a 29, diz assim, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa maravilhosa, enquanto aquele povo estava pensando, as promessas, a salvação, o que Deus tem, é para a descendência de Abraão, mas aqui o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, é para a descendência de Abraão, mas também para o seu descendente Jesus, e aí vai dizer o seguinte, todo aquele que está em Cristo,
Cristo, todo aquele que está em Jesus, então agora recebe também as promessas que foram feitas a Abraão. Antes não podia, antes era apenas o povo lá de Israel, mas agora vai dizer, não existe grego, não existe judeu, não tem diferença, você pode morar em qualquer país, você pode ser qualquer povo, qualquer tribo, qualquer nação, não interessa, se você estiver em Cristo Jesus, agora você faz parte desta família, a família de Deus. E quando ele fala, olha, que você entrou nessa família, todas as promessas que foram feitas a Abraão, agora alcançam a vida de vocês também. Você tem noção do que é isso aqui? Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente pensa, puxa, mas esta aqui eram as bênçãos que Deus tinha para aquele povo. Essas promessas não são para as nossas vidas hoje, Gui, porque era para os descendentes de Abraão, mas eu posso ler a Bíblia de capa a capa e entender, se era para Abraão, era também para o descendente. Se eu estou no descendente, se eu estou em Cristo Jesus, todas estas promessas são para a minha vida também, todas estas bênçãos alcançam a minha vida também. Agora eu faço parte, agora eu sou o co-herdeiro em Cristo Jesus. Então, tudo que você precisa, desde o princípio da salvação e todas as promessas, nós temos em Jesus. Então, para começar, eu preciso de fé, para acreditar em Jesus. É só para começar, Gui, então eu entrego a minha vida para Jesus e agora eu não preciso mais de fé. Não. Fé na vida de um cristão é necessário todos os dias. Você começa com fé, uma fé sobrenatural que te leva, te faz acreditar que Jesus morreu na cruz por você. Depois disso você precisa de fé todos os dias. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus, Deus vai te pedir coisa que você não compreende. Quando você caminha e anda com Deus, Deus vai falar com você coisas que não cabem na sua cabeça. Você vai dizer, não, mas isso aqui não faz sentido. Você vai orar e vai perguntar para Deus, Deus, para que lado eu vou? O mundo está dizendo para mim, vá para a direita, e você sente no teu espírito Deus falando com você, vai para a esquerda. É necessário fé para acreditar na voz de Deus, é necessário fé para acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida, é necessário fé para ir contra tudo e contra todos, mas a confiar e acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida. Fé na vida do cristão é vital, não tem como. É o que diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como vivermos uma vida com Deus se não for por meio da fé. Se você não tiver fé, você não consegue se relacionar com Deus. Fé é um assunto tão importante, na verdade, quando a gente olha até para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, a gente vê algumas reações de Jesus quando ele fala sobre fé, quando ele vê fé agindo, a gente percebe a importância que ele dá para a fé e ao mesmo tempo também a frustração que Jesus sente quando ele não encontra a fé na vida de uma pessoa. Por exemplo, tem uma história de um centurião que vai falar com Jesus, e ele diz para Jesus, olha, o meu servo está extremamente doente, será que o Senhor pode curar o meu servo? E Jesus diz sim, e Jesus decidiu com ele para que o servo do centurião fosse curado, mas o centurião então olha para Jesus e diz, não mestre, eu não quero te importunar, eu não quero te atrapalhar, apenas diga uma palavra, e eu sei que lá na minha casa, eu sei que apenas com uma palavra do Senhor o meu servo vai ser curado. Jesus olha para aquele centurião e fica maravilhado com a fé daquele homem. Ele diz, olha, não há fé como esta aqui em Israel, no meio do povo da promessa, não tem fé como essa aqui. A gente vê como ele fica alegre, a gente vê como ele fica entusiasmado com a fé daquele homem. Aquele homem que não era talvez fazia parte ali dos escolhidos, ele acredita que a palavra de Deus que sairia da boca de Jesus era tão poderosa que Jesus não precisava ir tocar no enfermo. Se ele liberasse uma palavra, a quilômetros de distância, aquele homem que estava enfermo seria curado no mesmo instante. A Bíblia, a palavra comprova que aquele homem chega depois na sua casa e eles conferem no mesmo horário que Jesus disse para aquele homem, vai que o teu servo está salvo, ele está liberto. Na mesma hora que Jesus havia liberado a palavra, aquele homem em casa, quilômetros de distância, havia sido curado. Fé. Agora a falta de fé também.
a gente percebe que Jesus fica frustrado quando os discípulos estão no barquinho e a tempestade no meio do mar e os discípulos ficam desesperados, com medo. Nós vamos morrer, porque eles estão olhando as circunstâncias, e quando olhamos para as circunstâncias a gente afoga, a gente sente medo, e eles estão olhando e pensando: a gente vai morrer, a gente vai ficar aqui, vai perecer. Então Jesus vem, Jesus aparece, Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma tudo, e aí Jesus olha para os discípulos e fala: por que vocês são assim tímidos, homens de pequena fé? Parece que Jesus estava irritado com eles. Vocês estão andando comigo, vocês estão vendo as pessoas sendo curadas, vocês estão vendo coisas extraordinárias acontecendo, vocês não acreditam que eu, Filho do Homem, pode acalmar a tempestade? Sabendo da importância e proteção que a fé traz e seus benefícios na vida de um cristão, o apóstolo Paulo faz questão de dizer algo. Ele começa o versículo dizendo assim: embraçando, aí ele usa uma palavra, sempre, sempre, que não seja uma opção, que não seja dia sim, dia não, que não seja às vezes, embraçando quando? Sempre, fé todos os dias, fé a toda hora. Na verdade, essa palavra, o significado dela é mais apenas do que tempo, do que sempre de tempo, mas o significado dela no original é sobretudo, acima de tudo, em cima, mais importante, não tem, está à frente, não tem como. Vocês até tem os outros utensílios aqui, mas não tem como, se você não acreditar, se você não colocar a fé acima de tudo, sobretudo, todos os dias, vocês não vão conseguir viver uma vida de vitória. Portanto, o escudo da fé é um utensílio que nós precisamos olhar com calma na armadura de Deus, que a gente precisa estudar e tentar entender as lições que o apóstolo Paulo estava tentando comunicar e passar para aquelas pessoas. Escudo, quando a gente vai olhar aqui escudo, o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele está fazendo uma analogia com uma armadura do que era a realidade para ele naquele tempo. Provavelmente ele está pensando num soldado romano e sua armadura, e então quando ele fala de escudo, e se você for dar uma estudada aqui como que era os escudos naquele tempo, como que eles faziam os estudos na história, se você for olhar isso, você vai ver que é interessante. Os escudos não eram como a gente vê às vezes até no filme, daquele escudo pequenininho, redondinho, não, os escudos pareciam uma porta grande, cobria o corpo inteiro. Eles faziam com camadas de madeira, a frente era ferro, na frente das madeiras, na volta feito de bronze, a parte de trás do escudo tinha lã, tinha couro, algo extremamente forte para proteger aqueles soldados, para que se o inimigo lançasse flechas, lançasse coisas, eles pudessem se proteger e não serem atingidos, não serem vencidos. Algo extremamente interessante, e a gente pode usar isso aqui, porque na verdade o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui uma analogia, ele está usando a armadura de um soldado para falar sobre a armadura espiritual. E é interessante que se você for ler sobre isso, como que os soldados eles usavam o seu escudo, porque o próprio texto diz que, o apóstolo Paulo diz assim: olha, pegue o escudo, se proteja para que quando o inimigo lançar dardos inflamados, isso aqui era normal naquele tempo, nas guerras. O que é que os exércitos faziam? Eles lançavam dardos inflamados. O que é isso? Eles tacavam fogo nas flechas, eles tacavam fogo nos dardos para lançar no terreno do inimigo. Então eles amarravam na ponta da flecha lá, como que um pano, molhavam em combustível, acendiam fogo e lançavam no terreno do inimigo. Aquilo caía nas cabanas, caía nas tendas, pegava fogo. Quando atingia um soldado, não apenas perfurava, mas queimava, ou seja, tirava aquele cara de campo, impossibilitava daquele soldado de se recuperar ali rapidamente para continuar a batalha. Era uma estratégia de guerra. E quando um exército via que o exército inimigo começava a lançar tochas, lançar flechas pegando fogo, o que é que eles faziam? Eles pegavam aquele escudo, que a parte interior era de lã, de couro, e eles molhavam o escudo
afundavam o escudo na água. Para quê? Porque se uma flecha penetrasse ali no escudo, alcançava, estava molhado o couro, a lã, e aquilo não pegava fogo, apenas fazia uma fumaça, mas a flecha ali apagava e não destruía a proteção, não destruía o escudo ali do soldado. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Quando a gente vai olhar na palavra, a Bíblia, na verdade, tem muitos símbolos, tem muitas figuras, né? A gente pode aprender com a simbologia, com os números, com figuras que estão na Bíblia. E uma das coisas, quando vai falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre água. Por exemplo, em Efésios mesmo, no capítulo 5, 26, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Palavra, um dos símbolos, uma das figuras que se usa para falar sobre a palavra é a água, a palavra de Deus. E aí então a gente pode até fazer essa transição aqui daquele soldado que está molhando o escudo na água para se proteger, para que quando o inimigo lançar os dardos inflamados, tentar destruir o escudo do inimigo, alcançar a vida do inimigo, aquilo não tinha efeito porque o escudo estava encharcado de água. Ou seja, se eu encharcar o meu escudo com a palavra, se a minha vida estiver cheia, saturada com a palavra de Deus, o inimigo pode lançar setas, o inimigo pode lançar dardos, mas esse dardo vai pegar no meu escudo e não vai trazer destruição, não vai destruir o meu escudo, não vai tirar o escudo para que eu fique desprotegido, mas eu preciso estar saturado, cheio com esta água que é a palavra de Deus. E quando a gente fala de fé e de palavra, não tem como falarmos de uma coisa e não falar de outra. Até porque a Bíblia vai dizer, em Romanos vai dizer que a fé, ela vem como? Ela vem através da palavra. Não tem como a fé vir de outra maneira. Você não compra a fé, você não pede uma oração ao pastor: pastor, faça uma oração aqui por mim, para que a minha fé seja aumentada. Eu gosto como Deus trabalha, porque acho que o ser humano é tão folgado que se a gente pudesse, a gente oraria por fé. A gente diria: Deus, me dá uma fé que move montanhas e pronto. Mas Deus, sabendo que o ser humano é assim folgado, Ele diz: não, a fé está disponível, mas você vai ter que fazer alguma coisa também, meu filho. Vai ler a palavra, para de ser preguiçoso, acorda meia hora antes, se alimente com a palavra de Deus e você vai ver a sua fé aumentando, a sua fé crescendo. A única forma da minha fé, da sua fé crescer e aumentar é através do ouvir a palavra de Deus. À medida que você começa a ler, à medida que você começa a colocar esta palavra dentro do teu coração, na tua mente, aquilo começa a consumir o teu espírito, a tua fé começa a aumentar, começa a crescer. Você lê a primeira vez uma promessa e você diz: não sei não, isso aqui. Você lê a segunda vez, você diz: eu estou achando que é para mim. Você lê a terceira vez, você diz: esse negócio é para mim. A quarta vez, isso vai acontecer. Quinta vez, já aconteceu, eu estou só esperando. Sexta vez, eu tenho certeza. Por que você tem certeza? Porque a palavra diz. Mas nada está acontecendo, não tem problema, mas Deus me prometeu e Ele vai fazer. Isso é fé. Quando eu estou cheio com a palavra de Deus, eu creio porque eu creio. Por que você crê? Não sei, meu filho, mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção. Você está vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada com os meus olhos naturais. Você está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo nada. E como é que você consegue acreditar? Eu acredito porque essa palavra é viva dentro de mim. Eu sei que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na minha vida e ponto final. Eu creio. Fé é uma coisa louca. Fé é uma coisa louca. O médico diz para você: vai morrer. Você diz: vai não. A economia diz: teu negócio vai fechar. Vai não. Mas por quê? Porque estão dizendo. Não é que estão dizendo, está dizendo. É uma pessoa está dizendo. É uma palavra. Eu não ouço palavra de muitas pessoas. A palavra que direciona a minha vida é a palavra de Deus. Eu não quero saber o que o governante fala, o que o presidente, o que qualquer um que estão dizendo por aí. O que interessa na minha vida é o que a palavra de Deus me diz. O que é que Deus pensa de mim? É isso que eu sou.
que é que Deus tem preparado para a minha vida? É isso que eu vou viver. Ah, mas Gui, olha a tua situação, você não teve estudo, olha, não me interessa o que você pensa, o que estão achando, o que interessa é que essa palavra é para mim, é verdadeira, é eficaz e vai acontecer. Então, o que é que apaga essas setas que o inimigo vai lançar sobre a minha vida? É esse escudo que é carregado com a palavra. É a minha vida cheia da palavra, que impede do inimigo de me alcançar, tocar em mim, me derrubar e destruir a minha vida. Eu coloquei aqui no meu computador, na minha tela, estou vendo aqui, está brilhando nos meus olhos, importantíssimo, em letra vermelha eu coloquei. Não preciso te falar, tem algo importante. O que é de importante, Gui? Como o apóstolo Paulo já tinha mencionado aqui antes, e eu e você não podemos esquecer desta verdade, guarde isso no teu coração. Ele diz, olha, a nossa luta, a minha luta, a tua luta não é contra carne e sangue. A gente não briga com gente, a nossa guerra não é com pessoas. Ele vai dizer, a nossa luta, essa batalha que está sendo travada, ela acontece no mundo espiritual, é contra demônios, é contra espíritos malignos, hostes do inferno, que tentam destruir as nossas vidas. E por que é tão importante isso, Gui? Por que a gente precisa compreender isso aqui? Porque tem gente achando que o diabo vai aparecer como, isso aqui na verdade é uma ilustração que o apóstolo Paulo está fazendo. Tem gente que está achando que o diabo vai aparecer com uma espada e vai vir lutar com a pessoa. Eu vou acordar de noite, o diabo vai estar ali com uma espada, eu vou sair na mão com ele, Gui, eu vou dar uma espadada e cortar a cabeça dele. Não, o diabo não vai aparecer assim para você. Até porque o diabo, como nós sabemos, o desejo do diabo, a Bíblia diz, o que é? Matar, roubar e destruir. Agora, para o diabo te matar, para o diabo te destruir, ele não precisa de uma espada. Ele não precisa vir e sair na mão com você e te vencer, te dar um soco e você nele também. E tem gente que está achando isso. Não, eu estou preparado, hein? Vai ficar preparado o diabo. Você quer saber de uma coisa? O diabo não precisa nem te tirar da tua casa para te matar. Você não precisa ir para o campo de guerra para ele te matar. Não, eu vou lá para o campo do inimigo e eu vou lutar. Não, ele te mata em casa. Ele te mata com um celular na mão. Ele te mata com um medo que ele coloca sobre a tua vida, que te impossibilita, que te prende dentro de um quarto e não permite que você viva aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Ele te mata desse jeito, dentro de casa. Ele tem matado pessoas e roubado o propósito na vida de pessoas, simplesmente pelo fato de pessoas ficarem trancadas em casa pensando, meu Deus, o mundo está terrível, caótico, estou com medo, e aí surgem as síndromes disso, daquilo, os medos de tudo quanto é coisa, é depressão. Não, Gui, mas calma aí, este é o mal do nosso século, Gui. Está todo mundo assim, a pandemia fez isso, todo mundo ficou com medo, e ele mata as pessoas dentro de casa. Você está dizendo que você é contra, então, a doença? Você está dizendo que você é contra, então, que você não acredita, então, que tem gente que está doente, que precisa ir no médico, que precisa tomar remédio? Acredito, pode ir no médico, pode tomar remédio, pode, você tem que se tratar, deve fazer isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, por trás destas coisas, sempre há um agir do inferno, sempre há um agir do diabo tentando prender a tua vida e roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Esse medo é uma seta que o diabo lançou e você disse, tá bom, eu vou acreditar, eu vou ficar com medo. Por trás do medo existe um espírito maligno tentando roubar a alegria do teu coração. Por trás da doença, da depressão, tem um espírito maligno ali agindo, querendo te deixar dentro de um quarto para que você não viva aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Por trás de uma síndrome tem um espírito do inferno que foi enviado para te deixar nessa situação, para que você não viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não se engane. Se tem algo que o diabo faz nos dias de hoje, e eu acho que isso aqui é muito mais poderoso do que brigar com você. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer que você acredite que ele não existe. Ele não exista. E se você for parar para pensar, nos dias de hoje, isso tem se tornado realidade. Conversa com as pessoas. Que diabo, que demônio, que espírito maligno, que tem nada a ver. E ele quer que você não acredite mesmo. Ele quer que você acredite, sabe no que? Não, isso é coisa da vida. Coisa da vida, Gui.
A tristeza profunda é gente, é ser humano. A depressãozinha, no tempo que a gente está vivendo, é coisa de gente normal, é coisa de gente que está aqui, que vive essa vida, que tem problema. O que ele quer fazer é que você acredite que as coisas ruins não são flechas que ele lançou e te pegaram. Ele quer que acredite que são coisas da vida mesmo, normal. E você as aceita como se aquilo fosse algo comum. Mas não. O diabo, nos tempos que temos vivido, ele lança flechas, dardos inflamados, através de pensamentos, através de ideias. Ele vai entrando e você aceita aquilo e você pensa, não, eu estou pensando isso. Querido, você acha que isso é normal? Pensa numa coisa, você está dormindo, você acabou de acordar, você levantou da tua cama, você não teve tempo de fazer nada, e a primeira coisa que vem na tua mente, de repente, você acabou de acordar, e aí de repente na tua mente vem um desejo, uma vontade de fazer um trem errado. Você fala, hoje eu vou sair, eu vou aprontar esse negócio aqui, me dá vontade. Você acabou de acordar, meu filho, não deu nem tempo de você pensar. Você não acha que é o diabo lançando algo, um pensamento, para que entre na tua mente, você fique pensando naquilo, meditando naquilo, aquilo entre no teu coração, para que no meio do dia você vá lá e faça aquilo que ele lançou sobre a tua vida? Não é o diabo que lança setas. Não é ele que faz, é coisa da vida, Gui. Tu é feio pra caramba, tá cheio de mulher no teu pé. Aí tu fala, não, é porque eu sou o Brad Pitt. Olha pra mim, ó, espelho, como eu sou bonitão, tá feio. Fazer o quê? Você não acha que é o diabo não, que está levantando, jogando um monte de seta para acabar e destruir a tua vida, te enrolar inteiro? Você acha que não é ele que faz isso não? Você acha que o diabo, quando você levanta todas as manhãs, ele não sabe aonde está a tua fraqueza? Ele fala, opa, esse aqui eu pego ele pelos olhos, então eu vou fazer ele passar num lugar que tem um outdoor para ele ver um negócio, eu já sei que aquilo vai destravar um negócio, ele vai começar a pensar naquilo que ele viu. Quando ele chegar no trabalho, eu vou pegar aquela pessoa, aquela minha usada que eu uso às vezes, vou colocar lá para falar com ele, liberar uma palavra que ele vai chegar lá e já pensou no negócio, vai ouvir outro negócio, no meio do dia ele já está decidido a aprontar algum. Você acha que o diabo não faz isso? Não, são coisas da vida, Gui. Foi coincidência, eu passei e vi lá, e quando eu fui ver, eu estava pensando, quando eu fui ver, eu estava fazendo. Não, diabo não. Dardos inflamados, que o diabo lança, ele lança hoje, não lança com uma espada para você, mas ele lança através de pensamentos, através do que ouvimos, através do que nós vemos, através das coisas que nós nos alimentamos, através dos nossos círculos de amizade, lá no nosso trabalho, que a gente ouve, que a gente não ouve, que a gente vê, o que a gente não vê, são dardos. O diabo envia demônios e diz, olha, vai lá, põe do lado, deixa essa aqui, a fraqueza dela é aquilo ali, vai lá e vai, que ela vai, uma hora ela vai aceitar esse dardo, ela vai cair. E sabe o que acontece? Pior do que isso, quando isso acontece, o diabo ainda me acusa e te acusa. Sabe por que ele vai dizer, está vendo, você é um crente sem vergonha mesmo. Você vai lá na igreja e fala que você é cristão coisa nenhuma, você é uma pessoa má, você é um cara terrível, olha o que você fez, e a gente pensa que nós fizemos aquilo porque nós somos terríveis, a gente pensa que a gente fez aquilo porque realmente eu não sou crente coisa nenhuma, eu não aceitei Jesus no meu coração coisa nenhuma. Gui, olha no que eu estava pensando, e você não compreende que aquilo era uma seta que o diabo lançou sobre a tua vida, para te destruir, te convencer. Grandes homens e mulheres de Deus na história da igreja, perceberam estas setas que eram lançadas, inflamadas pelo inferno, pelo diabo sobre as suas vidas, de forma tão real, que eles relataram. Por exemplo, Martinho Lutero, conhecido, tem uma história de Martinho Lutero muito conhecida, que Martinho Lutero em seu quarto sentia o diabo, e era tão real, aquilo era tão vivo para ele, ele não sabia o que fazia aquela opressão, pensamentos que ele não queria, não desejava pensar, mas aquilo invadia sua mente, e ele pensava, o diabo está aqui, como é que eu faço para o diabo sair daqui? De tal maneira que um dia ele pega o seu tinteiro, e ele arremessa no diabo, mas o diabo não estava ali, ele não estava vendo com os olhos dele, mas era tão real, que ele diz, eu vou jogar isso nele para ver se ele vai embora. É real.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, é necessário esse escudo da fé, carregado da palavra, para que quando o inimigo lançar flechas inflamadas, estas flechas não atinjam a sua vida e te destruam. Isso protege a minha vida, me guarda, me livra. O diabo, ele lança muitas flechas. O diabo tenta convencer pessoas de muitas coisas. O diabo lança muitos pensamentos e fala muitas coisas, através de experiências, através do que vemos, do que ouvimos. Para os pais, aqueles que são pais, o diabo, ele vai lançar a flecha e a seta, ele vai dizer, eu vou roubar a vida dos teus filhos, eu vou matar os teus filhos, eu vou destruir a tua casa. E aí a pessoa, o pai fica preocupado, meu Deus, meu filho está longe mesmo, meu filho está encrencado, o diabo vai matar o meu filho, o diabo vai destruir a minha casa, e agora como é que eu faço? Gui, como que a gente faz para se proteger? Exatamente isso, o escudo da fé, a palavra de Deus. Eu combato as flechas, o que guarda a minha vida das flechas é a palavra de Deus. Então quando o diabo vem a um pai e diz, eu vou destruir o teu filho, eu vou destruir a tua casa, sabe o que você faz, pai, mãe? Você vai à palavra em Isaías 54:13, que diz assim, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Quando o diabo lançar seta, um pensamento e dizer, eu vou destruir a tua casa, você vai à palavra e diz, não, aqui está o meu escudo, aqui está a palavra, esta seta não vai me atingir, esta seta não vai me alcançar. A palavra diz que os meus filhos são do Senhor, e será grande a paz dos meus filhos. O diabo vai vir e vai dizer para você, você vai enlouquecer, você vai ficar doido, você não vai dar conta. Olha o tanto de problema que você está vivendo, você não vai dar certo. Você acha que Deus está nesse negócio com você? Você acha que Deus vai te ajudar? Você acha que Deus vai mudar a tua história? Você acha que você vai conseguir chegar lá? Pode esquecer. E você começa a ficar com medo, você começa a ficar deprimida, você começa a pensar, realmente eu estou sozinho nessa, e agora como é que eu vou fazer? Você começa a ficar convencido, Gui, como é que eu confronto? Qual que é esse escudo da fé, essa palavra que guarda a minha vida? Então você se lembra de Filipenses 4:13, todas as coisas são possíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas são possíveis? Não, quase acertei. Todas as coisas são possíveis também, dá na mesma. Pode ser, versão GR, atualizada. O diabo vai dizer, você não vai dar conta. Vou, porque em Filipenses diz, tudo posso, tudo posso. Tudo posso, você não vai conseguir. Vou, como é que você vai conseguir? Olha a tua conta bancária, olha o teu intelecto, olha a tua capacidade. Não, mas como é que você, eu vou dar conta. Por que você vai dar conta? Porque você teve oportunidade na vida? Porque você é inteligente? Porque você tem dinheiro? Não, eu vou dar conta, porque a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fortalecido pelo Senhor. Se Deus diz que eu posso e ponto final. Você pode dizer que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar do outro lado, mas Deus disse que eu vou, e porque Ele disse que eu vou, eu vou. Ah, Gui, mas olha, pandemia, ai que medo, estou desesperado, fico em casa com medo, vai me matar essa doença do capeta, e agora, eu sei que tem muita gente que morreu, mas o diabo vai usar estas coisas para nos prender, para roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, nos deixar com medo, desesperados. Mas deixa eu dizer uma coisa, como é que nós confrontamos, nós que servimos a Deus? Qual é esse escudo que protege as nossas vidas? Então eu vou a 1 Pedro 2:24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, suas feridas, fostes sarados. A gripe está aí, a doença está aí, mas eu creio que um preço foi pago pela minha saúde, então eu ando em saúde. Eu não confio, eu não confronto por causa das evidências. Não é porque o médico chegou para mim e falou para mim, olha, tem chance ou não tem chance. Não, eu acredito porque a palavra diz que foi pago um preço pela minha saúde, então eu ando em saúde. O médico disse para mim, vai morrer, eu digo, vou morrer não. O médico diz, não vai ter jeito, eu digo,
disso. Vai ter jeito sim, porque já foi pago, já está comprado. Eu tenho fé, eu acredito que no momento certo já está chegando, Satanás. Calma. Eu estou ficando bom já. Já estou sentindo aqui o negócio. E mesmo quando você não sentir, você continua confessando, você continua crendo, que vai acontecer. O diabo vai dizer para você: olha a tua volta, olha o mundo que estamos vivendo, as pessoas são más, filhos matam os pais, entra uma criança num colégio e mata os amigos da sala. Que esperança que tem para esse mundo? Fica desesperado mesmo, fica com medo mesmo, não sai de casa mesmo, para de viver, porque o mundo está caótico, as coisas estão, é isso mesmo, fica assim. Mas aí então, qual é o escudo da fé que me protege quando o diabo lança estes pensamentos? Quando ele lança estas palavras sobre a minha vida? Então eu abro a minha Bíblia na minha casa, então eu abro no Salmo 91, e eu começo a declarar, e eu começo a dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. Quando o diabo disser para você: eu vou te pegar, você abre Salmo 91 e diz: existe um Deus que me guarda, existe um Deus que está com a minha vida na palma de suas mãos. Ele é quem me livra, Ele é quem cuida de mim, Ele é quem guarda a minha vida. Os dardos do inimigo não terão êxito quando lançados sobre as nossas vidas. Isaías 54:17 diz assim: toda é toda, não é algumas, é toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não existe seta, não existe arma que vai prevalecer, que vai prosperar contra a vida daqueles que andam com Deus. O escudo da fé encontra o ataque do inimigo com a palavra de Deus, e a nossa confiança inabalável nesse Deus é que faz com que seja impossível do diabo prevalecer contra as nossas vidas. 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé.
a nossa fé. Agora, fé por fé não resolve nada. Você tem fé? Tenho fé no quê? Fé que vai dar certo. Fé. Tem fé? Onde está a sua fé? Não, fé. Estou acreditando que vai dar certo. A sua fé deve me apontar, sabe para onde? Para Deus. A minha fé está onde? Está em lugar nenhum, está numa pessoa, em Deus. Em quem que você acredita? Em quem que você confia? Em quem que você descansa a tua vida? É na situação. Não. A minha fé me aponta para Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E aí então, quando eu vou olhar para a palavra de Deus, eu começo a entender quem Deus é. Eu começo a entender que Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu começo a entender que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder para fazer aquilo que Ele deseja. Então a minha vida, a minha fé me leva para esse Deus, não apenas para esse Deus, mas para as promessas que esse Deus tem para a minha vida. E quando eu me encontro com Deus, quando eu me encontro com essas promessas, então agora eu estou guardado. Abraão está vivendo um momento difícil de luta consigo mesmo. Ele é um homem abençoado, Deus tem promessas para a vida dele, mas ele olha à sua volta e não consegue enxergar as promessas. Deus diz: você vai ser pai de multidões, mas que multidão, eu não posso nem ter um filho. E desanimado nesse momento ali, Deus vem, aparece, dá uma palavra a Abraão e diz o seguinte, em Gênesis 15:1: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha que coisa poderosa. Abraão está preocupado, Abraão está pensando como é que isso vai acontecer. Deus diz para ele: eu sou o teu escudo, eu sou aquele que protege, eu sou aquele que está à frente, eu sou aquele que te cerca. Você está olhando a impossibilidade, você se esqueceu de olhar para mim, você está vendo as circunstâncias, mas você se esqueceu que quem deu a palavra para você fui eu, e eu faço aquilo que eu desejo. Se eu liberar uma palavra, as coisas têm que acontecer. Eu sou o teu escudo, Abraão. Tem um texto da Bíblia que eu quero terminar com esse texto aqui, que eu gosto muito e talvez resuma um pouco do que nós falamos aqui nessa manhã, sobre fé, sobre palavra, sobre estarmos guardados, sobre qual é o caminho para a gente viver isso, qual é o caminho para estarmos protegidos. Está lá em Isaías 55, de 6 a 13, está o segredo, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Só para terminarmos com estes versículos que nós lemos, eu coloquei aqui 7 pontos, aqui o segredo, aqui está a chave. Em primeiro lugar, busque ao Senhor, é o que os versículos estão dizendo aqui. Segundo lugar, deixe os seus caminhos perversos e converta-se ao Senhor. Terceiro lugar, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os meus, que os nossos, confie nele. 4, assim como a chuva que cai do céu, rega a terra e faz fecundar, assim é a palavra de Deus, assim são as promessas de Deus, nunca voltam vazia, elas cumprem o propósito quando
quando são lançadas, não voltam vazias. Aqui está dizendo o seguinte: olha, a chuva cai, e quando ela cai, gera frutos, não tem como, não, cumpre o propósito para o qual foi designada. Sim, a palavra e as promessas de Deus sobre as nossas vidas, vai gerar fruto, vai fecundar, vai dar certo, vai acontecer. 6, aonde não havia frutos, frutificará, onde dor haverá alegria. E por último, e tudo isso será para a glória do nosso Senhor e memorial eterno. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Não existe seta, não existe ataque, não existe inferno que consiga destruir e roubar aquilo que Deus tem para você. Rega no Senhor com a tua chuva, com as tuas promessas. Nós vamos frutificar em nome de Jesus.